Olá, eu sou Paula Moraes, muito bem-vindo a mais um episódio do Strike, nosso podcast aqui da BMC News, onde a gente repercute sempre, os assuntos mais relevantes e nada mais do que relevante repercutir hoje, um dia após as eleições aí do primeiro turno. Vamos falar mais sobre todo esse cenário, entender mais sobre o plano econômico dos dois candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, que vão então para a disputa do segundo turno no dia 30 de outubro. Para esse Strike, a gente convida hoje ele, Denis Medina, economista, professor também da Anhembi Morumbi, que está aqui com a gente. Professor, obrigada pela sua participação. Antes de começarmos, a entender um pouco mais aí sobre esses dois candidatos, falar mais sobre economia, queria que você fizesse uma breve apresentação. Olá, Paula. Muito obrigado pelo convite. Bom, eu sou economista formado pela Universidade Anhembi Morumbi e também com mestrado em gestão de alimentos e bebidas. Hoje, além da atividade acadêmica, eu também tenho uma empresa de cápsulas de café e presto serviço de consultoria para outras empresas. Uma vida bem agitada e dinâmica. Com certeza. E haja café, viu? Já que você falou em café aí, eu sou essas viciadas em café. Haja café pra gente, se manter aqui nesse ritmo, afinal, essa semana, energia. Bom, pra gente começar, falar um pouco mais em relação aí, plano de governo, entender mais o lado econômico, exatamente, dos dois candidatos. O Brasil já os conhece, Já tivemos Lula como presidente por 2 mandatos, temos o atual presidente Jair Bolsonaro, entendemos politicamente da economia dos dois, mas hoje a gente viu uma reação do mercado, o mercado subindo bastante, inclusive, sinalizando ali muito a diferença menor do que as pesquisas apresentavam entre os dois candidatos. Mas eu queria entender a sua visão, como que você acha que deve ser o comportamento do mercado nas próximas semanas, até o segundo turno, temos 4 semanas aí pela frente, como que a gente deve ver a reação do mercado nesses próximos dias? Interessante, Porque apesar de Lula ter terminado esse primeiro turno na frente, o mercado viu que essa diferença menor é possivelmente favorável, Algumas propostas dos dois candidatos, apesar da gente já conhecer bem, assim, eles não governam sozinhos, Tem toda o Congresso que é importante nessa composição de governo, e a gente viu que os apoiadores do lado da direita, do presidente Bolsonaro, tiveram uma participação importante, ganharam vários cargos importantes. Então acho que a leitura do mercado é essa, de que a gente tem mesmo que a esquerda venha, a gente tem, e mesmo eu digo assim, porque sempre tem algumas políticas que não são pró-mercado, são muito sociais e às vezes prejudicam um pouco as empresas e a rentabilidade dos negócios. Mas entendeu-se que vai ter um contraponto e isso é favorável. E para as próximas semanas, o que a gente espera é uma definição, talvez, como isso vai se desenhando. Apesar de que, se for basear em pesquisa, a gente viu que temos um problema sério, Não sei se é de metodologia ou se tem algum viés, mas efetivamente erraram muito, A posição de que o Lula ganharia frente ao Bolsonaro, de certa forma, certa, mas o posicionamento do Bolsonaro e mais o que a gente tem visto de governos estaduais também, distâncias do Senado, Falando de São Paulo também, completamente diferente. Então, para as próximas semanas, acho que a gente vai vendo como isso vai se desenhando, as alianças que vão fazer, quem apoia, quem está do lado, quais as propostas de quem está do lado, porque de certa forma, se você se aliar com alguém, você vai ter que ceder, de certa forma, para algumas pautas que não eram originalmente suas, Então, primeiro dia, vamos chegar lá. Temos mais algumas semanas aí pela frente para os investidores, principalmente, de muita ansiedade em relação a esse cenário, principalmente eu falo em alguns setores especificamente, Por exemplo, estatais. A gente vê que são pautas muito diferentes dos dois. Inclusive, você está aí, com algumas folhas na mão. Eu sei que você fez o dever de casa. Então, eu vou pedir, que você traga aí para a gente, você que estudou exatamente um pouco mais do plano econômico de cada um deles, O que você destaca exatamente, de importante para a gente entender que é importante para o investidor ficar atento realmente antes de se posicionar, de repente, em alguns papéis. A gente sabe que estatal, eles são muito antagônicos, os dois, em relação a esse assunto, Sim, tem vários pontos convergentes, por exemplo, geração de emprego, a necessidade de controle da inflação, isso é ponto que está nas duas propostas. Cuidar da Amazônia, talvez com visões um pouco diferentes, mas ninguém fala assim, abandona essa pauta que não é importante. Agora, quando a gente fala de estatais, assim, existem alguns pontos
proposta de governo do Lula que está bem clara, assim, fala, somos extremamente contra a privatização da Petrobras, nós somos contra a privatização da Eletrobras, e aí nesse caso fica uma questão, como é que volta isso? Acho que não tem volta, né? Mas se tiver vai ser um grande prejuízo para todos os lados. Privatização dos Correios, então nessas questões eles são muito antagônicos, assim, são posições extremamente opostas. Em algumas questões também, né, o governo Bolsonaro fez o marco do saneamento. E aí as propostas do Lula, que eu nunca tinha visto antes, mas falam, o saneamento é importante, mas puxando para o estatal, investimento estatal. E também, né... Que é a linha da esquerda, né, professor, para a gente entender, né, é o Estado forte, né, líder ali, né, não dissolvendo as suas estatais, né, exatamente vai em linha com a ideologia mesmo do partido, né, não é uma surpresa, na verdade. Não é, exatamente. E acho que ponto que é interessante observar, assim, a proposta do Bolsonaro vem de vamos juntos, né, as estatais, as privatizações, o capital privado, vamos construir isso. E a proposta do Lula é, não, o Estado forte que vai induzir os gastos públicos, a força de compras do Estado, tem várias situações dessa nas propostas. Então tem essa divergência enorme entre os dois. Bom, você trouxe aí, né, na verdade, os pontos mais importantes econômicos dos dois, mas a gente, na prática, né, já vivemos, né, dos dois lados, a gente sabe, igual a gente estava falando agora, né, o mercado tem as suas preferências ali, tem alguns setores que se beneficiam, às vezes mais com um ou com outros, mas o que a gente vê é muito uma grande preocupação em relação a risco fiscal, né, isso importa muito, é muito importante, principalmente quando foram aprovadas as últimas PECs para gerar o auxílio aí emergencial, houve uma reação do investidor estrangeiro em relação ao Brasil, preocupado com esse rompimento de teto de gastos, mas os dois nesse ponto, né, essas medidas que eram emergenciais, o auxílio emergencial se tornando agora, né, até o final do ano de R$600, o Bolsonaro também já sinalizou que deve continuar, Lula também já falou em relação ao teto de gastos. Como que você acha exatamente que o mercado vai lidar com isso, né, porque tem a questão do risco fiscal que é importante, a gente não pode descartar, né? Não pode de jeito nenhum, porque é importante para o equilíbrio das contas nacionais e, consequentemente, nossa capacidade de fazer investimento. Isso depois, num longo prazo, isso fala muito na proposta do Bolsonaro, né? Nosso crescimento sustentável de médio e longo prazo. E o propósito do Lula fala muito de curto prazo. Precisamos resolver isso, é urgente. Precisamos, então, estar olhando ali sempre o que a gente pode fazer agora para gerar algum impacto. Então, a parte fiscal é extremamente importante, principalmente quando a gente pensa em médio e longo prazo, né? E quando a gente olha a proposta do Lula, assim, logo na primeira pedacinho, está aqui, né? Revogar o teto de gastos e o atual regime fiscal brasileiro. Então, ele tem uma proposta para a mudança dessa questão. Mas e com esse Senado e com essa Câmara agora forte do lado ali, né, mais do partido pró-Bolsonaro? Ele precisa de uma aprovação. São medidas que a gente muitas vezes vê os candidatos falando, mas que precisam do Congresso passar essa medida. Será que passa uma medida como essa agora com esse Congresso que a gente viu? Então, isso é outro ponto extremamente importante de analisar, porque o presidente, na verdade, não governa sozinho, né? Além do seu staff de ministros, muitas coisas precisam passar pelo Congresso Nacional, e com um Congresso hoje mais alinhado com os pensamentos da direita, né, de medidas para o mercado, algumas coisas assim, se passar, vai ser com grande dificuldade, com concessão de outras medidas. Então, acho que isso, apesar de estar no programa do governo, é difícil de passar mesmo. É uma questão que vai precisar convencer de que esse é o caminho, e assim, o mercado entende que não é. Bom, só para a gente, né, atualizar aqui, o PL ganhou 23 deputados nesta eleição, né, chegando a 99 e se tornando, então, a maior bancada eleita na Câmara nos últimos 24 anos. A última vez, né, que isso aconteceu foi no antigo PFL, com 106 parlamentares, na reeleição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em 98, né? Apesar de todo esse crescimento, a gente sabe que ainda tem uma atuação forte ali do Centrão, né? Exatamente. Lula tem, né, uma articulação ali com o Centrão. O Bolsonaro tem tido também nos últimos meses meio que obrigado
obrigado a ter que fazer essas articulações para conseguir passar algumas dessas reformas, mas a gente vê também a questão lá no Senado também muito forte aí, ou seja, né, dependendo muito dos dois cenários, se a gente tiver um cenário com o presidente Jair Bolsonaro, muitas reformas devem passar daqui para frente, reformas que não foram feitas por conta de pandemia, por conta de outras questões, mas que Paulo Guedes já sinaliza, a gente vê uma força grande aí do lado do atual presidente. Porém, se for um cenário construído com o Lula, muito provavelmente essa força da Câmara e do Senado que Bolsonaro conseguiu trazer vai ser aí um calcanhar de Aquiles ali para ele, muito provavelmente, né? Vai ser. Isso até impede ou dificulta a governabilidade, né? Porque foi o que aconteceu nesse governo, apesar de terem ideias muito claras, né? Tinha uma secretaria especial de desestatização, de privatização. E acabou não avançando, não indo para frente, porque tinha uma oposição enorme dentro do Congresso. O mesmo pode acontecer agora se o Lula entrar como presidente. Vai ter um Congresso um pouco mais reformista, buscando melhoria na estrutura do Estado, e um presidente querendo, e os seus ministérios querendo trazer para o modelo antigo ali. Acontece que assim, tudo no governo, no país, nós somos uma grande nação e difícil de manobrar, né? Um transatlântico em movimento. Então, assim, tudo é construído, né? Às vezes as pessoas acham, não, vai mudar, vai entrar um novo governante, vai mudar a figura. Isso não é verdade, né? As coisas precisam caminhar. Então, aquela bonança que a gente viu no primeiro governo Lula, na verdade foi de uma construção de trás, né? E o que a gente viu no governo Dilma também foi construído nos governos do Lula. Então, aquela destruição que houve foi consequência de não fazer as reformas que precisavam, não caminhar na direção que a gente deveria, né? Porque tiveram mudanças do Plano Real e depois precisavam de outras mudanças que até hoje estamos aguardando, por exemplo, a reforma tributária, reforma administrativa. Então, assim, hoje o próximo governo vai pegar já algumas dessas mudanças que começaram nesse governo e que vão, né, ainda tem um longo caminho, tem muita coisa para fazer. Mas assim, qualquer direção contrária também vai precisar de um tempo para se consolidar, para fazer isso acontecer. Então, a mudança que a gente viu no Congresso, acho que é fundamental para continuar nesse caminho que a gente acabou trilhando nesses últimos 4 anos. E apesar de pandemia, apesar de guerra, apesar de vários problemas, e agora a gente vai enfrentar outros, que é uma perspectiva de crise mundial, né? Os países lá fora, uma expectativa de crescimento muito baixa. São outros desafios para os próximos governos. Exatamente. Você tocou num ponto aí muito importante que a gente aborda muito aqui na nossa programação, o peso desse cenário macro para a gente, né, internamente. A gente vê Europa numa situação muito delicada, muito difícil, o Reino Unido até inclusive com algumas políticas econômicas tendo que voltar atrás. Hoje, principalmente, a gente já viu ali um recuo ali no Reino Unido. A gente tem uma preocupação muito grande em relação ao próprio Estados Unidos, mas o Brasil, recentemente, né, até o próprio FMI trouxe aí essa perspectiva de crescimento hoje do Brasil, em termos percentuais, está até maior do que a própria China, né? Então, assim, e nesse ponto, quando o Paulo Guedes lá atrás falava que os economistas iriam errar, parece que ele estava realmente certo, que traz aí uma recuperação melhor do nosso país. A gente tem um Banco Central autônomo, independente hoje, né? Política monetária independente. Você acredita, né, exatamente que, independente de qual governo assuma, a gente consiga trazer, né, essa força dessa recuperação para os próximos anos por conta dessa independência, dessa política monetária? O Banco Central vai cuidar da moeda, né? Sim. Então, acho que controle de inflação efetivo através dos instrumentos de política monetária. Não desvalorização da nossa moeda também é outro fator importante. Agora, de novo, né, tem outras forças que fazem parte ali. A questão do crescimento, o ministro tinha falado no começo do ano e isso vem se consolidando. Quando a gente olha, mesmo o Boletim Focus, as perspectivas para os próximos anos também, próximo ano é um crescimento nulo, lá 0,5%. E eu não sei, eu sou meio otimista, eu gosto de olhar o copo meio cheio. Eu acho que não, a gente tem traçado um caminho correto de reformas importantes, isso gera uma confiança
nas pessoas de decisão, né? Não nos consumidores que têm sua decisão de compra, nos investidores, nos empresários. Então, se a gente tem um ambiente favorável, otimista, isso tudo vem puxando para uma situação favorável, né? E se a gente tem crescimento no consumo, se a gente tem crescimento nos investimentos, isso tudo caminhando. O problema da economia é quando a gente tem uma disfunção muito grande, né? A gente tem uma expansão no consumo, que fala, por exemplo, no programa do PT, né? Vamos expandir o crédito para aumentar o consumo. Isso é favorável, mas se eu não acompanho com investimentos na indústria, eu crio um descompasso e gera inflação. Oferta e demanda manda nessa questão. Então, o Banco Central Independente ajuda no controle monetário, né? E, especificamente hoje, a gente está vendo uma queda do dólar expressiva. Né? Demonstra que a gente parece um porto seguro de que os dólares não precisam fugir. Na verdade, eles podem caminhar para cá, podem vir mais investimentos, a gente pode esperar um crescimento, inclusive, através disso. Né? Com perspectivas ruins no exterior, aonde o capital vai vir? Aonde a gente tem a perspectiva melhor. Isso pode ser muito favorável para o Brasil nos próximos períodos, nos próximos anos. Você tocou em 2 pontos importantes, mas vou nessa linha cronológica aí. Primeiro que você falou dessa questão do dólar, a gente sabe o quanto importante é atrair o investidor estrangeiro para cá, né? Nesse cenário. Você acredita, né, que essa visão do investidor estrangeiro? O Brasil, no passado, foi alvo ali de vários escândalos, né? A minha pergunta é muito mais abrangente assim no sentido, né? Nós tivemos o candidato já, né, Lula preso no passado, escândalos de corrupção, como a imagem fica hoje, né, apesar dele ter sido aí, realmente o processo ter sido anulado, né, exatamente, mas como que fica a imagem do Brasil perante ao exterior, né, da população eleger exatamente um líder que já esteve envolvido em escândalos? Você acredita que isso pode influenciar o investidor estrangeiro com essa visão para o Brasil ou não? O investidor estrangeiro já conhece exatamente as políticas de Lula e, muito provavelmente, se a gente tem uma rapidez para agilizar isso, uma inflação alta, vai ter uma Selic alta, isso vai puxar exatamente uma rentabilidade alta. O risco compensaria. Como que você acha que é a visão do investidor estrangeiro para o Brasil diante de uma situação como essa? Essa é um ponto interessante, porque uma coisa é o que a gente vê e o que a gente vivencia, e outra coisa é o que o estrangeiro vê e o que ele recebe de informação, né? Tanto que a gente vê que às vezes alguns assuntos têm uma repercussão gigantesca e outros mínima, né? Coisas importantes às vezes não aparecem e às vezes um pequeno problema vira um monstro. Depende da intenção do comunicador, de quem quer colocar isso como informação. A mídia, né? Então, assim, a gente tem feito um bom trabalho na área econômica, pelo menos, né? Existem discussões da área da saúde, de lidar com pandemia, mas retendo aqui, né, no nosso microcosmo aqui, dentro da área econômica, o trabalho tem sido muito bem feito, né? Tanto que eu acredito que é possível ainda a gente ver uma redução da Selic esse ano. Depende da continuidade. Estamos em começo de outubro, novembro, dezembro, tem 3 meses. Muita coisa vai acontecer, além dos próximos 30 dias, que é a eleição. Então, lá fora, a questão é essa, como eles nos veem, né? O que é passado para lá. E muitas vezes nem todos os benefícios que estão sendo construídos, as bases e o alicerce da casa não é visto, né? As bases são importantes para a gente poder gerar crescimento. Então, é difícil dizer, é difícil cravar, mas a sinalização hoje, né, de pós-resultado, ter uma queda do dólar, fica assim um gostinho de que, olha, estamos bem cotados, né? Existe uma possibilidade de atrair investimentos, de continuar investimentos aqui, de continuar gerando emprego. Isso é importante porque vem para tudo que a gente precisa, a geração de emprego, o crescimento da massa salarial. Quando a gente tem mais emprego, mais oportunidades, as pessoas acabam se beneficiando disso no todo, né? E, em última instância, né, eu estava discutindo isso em sala de aula na semana passada. Você não acha que... os alunos perguntaram, você não acha que as pessoas se apoiam nos benefícios e querem o auxílio? Então, falei, olha, acho que tem 2 lados. Algumas pessoas precisam mesmo, né? Se não tiver isso, não tem dificuldade de se alimentar e de alimentar a família. Mas acho que a grande maioria da população gostaria muito de ter
resultado do seu trabalho, de ganhar por estar produzindo alguma coisa, e a gente sabe que quando você trabalha e produz, a remuneração é maior do que esses auxílios que é para sustentar o mínimo, né? Então, acho que assim, na grande parte da maioria da população, ele quer trabalho, quer ser remunerado por isso, quer ser recompensado por isso, quer ser enxergado como útil e valoroso, né? E não como só estou ganhando, quero que o governo me dê mais. Lógico que a gente sempre quer mais, mas ser valorizado, isso aumenta até a estima da população. Então, acho que essas questões de ser bem visto lá fora, trazer investimento, a gente poder gerar um ânimo, né, uma garra para a população buscar seu próprio sustento, isso é fundamental. Acho que isso é muito importante na construção geral da nação, né? Você tocou num ponto importante, que a população quer mais emprego e quer ser bem remunerada. O setor privado que gera emprego no país, né? A gente sabe a força do setor privado. Na verdade, é o que move a economia, né? Os empresários, o setor privado como um todo, a geração de emprego. A gente tem, né, essas reformas que precisam ser aprovadas, que auxiliariam, medidas que são feitas muitas vezes, né? Que possam facilitar o setor privado, elas são mal vistas pela parte de eleitores, mas muitos eleitores se esquecem que se a empresa conseguir ter maior rendimento, ela contrata mais, sobrecarrega às vezes aquele funcionário que está fazendo uma dupla função, ou ele vai ser melhor remunerado, como você trouxe agora, mas muitas vezes as pessoas, né, e a gente sabe que o da voto, são medidas mais populistas, né, que elas levam para o lado do empresário, igual a gente viu agora exatamente um exemplo aqui, né, taxar os mais ricos, né, um exemplo, situando, os mais ricos, eles já geram também empregos, né? Mas eu queria entender, na sua visão, exatamente, essas reformas que elas precisariam ser feitas, administrativa, por exemplo, para ajudar, desafogar, muitas vezes, o setor privado, elas não são tão bem vistas pelas políticas mais esquerda. Como que traria exatamente um resultado na prática se a gente não incentivar o setor privado nessa geração de emprego? A esquerda acredita que o Estado é a mola propulsora da economia. E é até um certo ponto, porque... Mas aí é assistencialismo só. Não, por exemplo, quando a gente começou com o escândalo do Petrolão, a Lava Jato, e isso é o que a esquerda cita como um problema da Lava Jato. A Petrobras, somente a Petrobras, mandou 170 mil. 170, é um número que eu acho um absurdo até hoje. 170 mil pessoas embora. De cargos comissionados, de terceiros, de pessoas que ele podia. Ou seja, eram 170. E a empresa continua rodando, continua produzindo, batendo recorde de produção, e agora recorde de lucratividade, porque não tem esse peso para carregar. Então, assim, o Estado fez, né, de uma empresa que é saudável, que é geradora de receita, de caixa, é importante para o desenvolvimento do país, assim, um cabide de emprego, artificialmente gerou empregos, mas é isso, ela gerou quanto? 170 mil, e ia quebrar. Eu me lembro, quando eu fiz pós-graduação, tive um professor que disse que participou da reestruturação da Volkswagen no Brasil na década de 80, sindicato forte e tudo mais. E a decisão que existia lá, e ele era europeu, veio para o Brasil para fazer essa reestruturação, a decisão da matriz era assim, fecha a empresa no Brasil. E aí ele veio para cá e falou assim, não, é uma empresa boa, ela está mal organizada, podemos reestruturar? Os caras, como? Falei, vamos mandar 27 mil dos 40 mil funcionários embora. Isso vai sanear a empresa? Vai. E aí ele é acusado de ter demitido 27 mil pessoas. Ele fala, na verdade, eu salvei 13 mil. Porque ia todo mundo embora. A empresa ia embora do Brasil. Se fechasse. Se fecha, vai todo mundo para a rua. Né? Então, talvez essa é a visão que falte para a esquerda. Assim, quando eles falam assim, porque o Lava Jato prejudicou a Petrobras, fez empresas quebrarem, fechou empregos. Então, mas fechou o que estava errado, voltou para um equilíbrio que é o natural, que é o correto. Porque se há um desequilíbrio, isso vai pro buraco tudo, né? Vai todo mundo, não vai só os 170 mil, vai a empresa inteira. E um exemplo claro, assim, na Alemanha Oriental, que foi aplicado o comunismo, onde fizeram toda a teoria marxista, como se queria, né? Marx alemão, Alemanha Oriental, ou seja, usou a teoria na prática, sem conflito de linguagem, sem interpretação, sem nada.
o que aconteceu com 39 anos de governo de extrema esquerda? Assim, precisou fechar. O Muro de Berlim foi feito para quê? Para as pessoas não fugirem. Não é porque as pessoas queriam entrar. Né? O oposto, é para as pessoas não irem embora. E, assim, o desejo da população é esse. Então, tem coisas que na teoria parece interessante. Vai melhorar a distribuição de renda distribuindo auxílio. Isso não é solução. Isso é um paliativo momentâneo. As empresas estatais vão investir e vão fazer sozinhas. Então, é um paliativo, porque daqui a pouco, se a gente não gerar emprego, renda, consumo consistentemente no setor privado, a gente vai parar de arrecadar e a possibilidade de investimento zera. Né? O que aconteceu com a Eletrobras? Trava a engrenagem. Por que a gente teve que vender a Eletrobras? Porque a gente precisa de geração de energia. A matriz está mudando muito da energia fóssil, inclusive nos veículos. Para a energia elétrica, a gente ou vai queimar petróleo para fazer isso, ou a gente vai aproveitar os nossos potenciais hídricos, solar, eólico e várias outras matrizes que a gente pode utilizar, que é muito mais limpo, mesmo geração através do agronegócio, através dos resíduos do agronegócio, que é muito mais saudável e muito melhor no longo prazo, principalmente se a gente olhar as questões ambientais. Então, como é que a Eletrobras ia fazer isso se o Estado estava sem capacidade de investir? Assim, chega um limite, né? Então o Estado vai até um ponto e se ele não estimular um conjunto, né, que as empresas privadas venham juntos, fica restrito, fica limitado. Então existe, você falou, a gente sabe que sim, mas algumas pessoas acreditam que o Estado é a solução. Mas o Estado, por si só, precisa da gente trabalhando, arrecadando, consumindo, pagando impostos para que ele se sustente, né? E um Estado gordo, inchado, consome mal esses recursos que ele arrecada. Então, o equilíbrio é fundamental, sempre. Professor, estou até de olho aqui no nosso chat, você está falando aí em Petrobras, muita gente aqui comentando sobre Petrobras. Como é que fica, né, na sua visão, Petrobras em cada um desses cenários? Vamos fazer então uma análise de Petrobras com Lula vencendo no segundo turno e uma análise de Petrobras com Bolsonaro vencendo no segundo turno. Uau, acho que são cenários bem distintos, né? O governo Lula já usou a Petrobras como sua principal propaganda, assim, né? Olha, nós somos autossuficientes, nós temos aqui o pré-sal, temos muita riqueza aqui. Sim, temos, mas ao mesmo tempo teve isso, um inchaço da empresa, um uso errado dos recursos e pagamos multa por isso, muita gente devolveu dinheiro. Então, assim, o cenário com Lula acho que não é muito diferente disso. Não acho que aprendeu com o erro, porque o que fala assim, acusa de uma operação que buscou corrupção de ter destruído emprego. O que destruiu o emprego foi o mau uso do dinheiro. Né? A correlação está completamente errada. E isso está no programa do Lula. Assim, nós queremos ampliar a Petrobras, queremos fazer ela a matriz de investimentos em várias áreas que são problemáticas, que é na distribuição, que é na refinarias e outros pontos. Então, pelo menos o que vem escrito aqui, o que a gente viu da história, a direção do governo Lula é isso, num primeiro momento, ser a matriz de investimentos, usar a empresa para gerar emprego. E a gente teve lá atrás, né, tinha uma obrigatoriedade de conteúdo nacional. Então a empresa precisava de navio, tinha que contratar de empresas nacionais. Então gerou outras empresas, as empresas de construção naval, gerou todo um setor que era prejudicial para a própria empresa, porque não entregava pontualmente, era mais caro do que se comprasse de fora. Então, assim, o que a gente quer para a empresa, que é nossa, empresa que de nossa tem muito pouco, né? Porque quem usa são os acionistas ou os investidores, ou os próprios donos que estão no governo. Então, assim, que uma empresa seja efetiva, que dê resultado, que seja dinâmica, que tenha capacidade de investir, faça os melhores investimentos, ou que pague caro porque eu tenho que gerar emprego aqui dentro. Se eu tiver um custo mais baixo, efetivamente no final o produto custa mais baixo. Se eu tenho um benefício lá que a empresa ganha mais, é benéfico para o governo também. E exemplo não falta, né? Por exemplo, a Vale. A Vale também, dificuldade antes de ser privatizada. Na hora que privatizou, virou um avião.
E a questão da paridade de preço, a paridade de preços, na verdade, também, porque a Petrobras teve uma das maiores pagadoras de dividendos, né, desse último trimestre, e a gente sabe que a questão da paridade, ela é importante nesse sentido do lucro. Você falou do corte de gastos, mas a paridade que foi colocada no governo de Michel Temer, que era vice, né, não podemos esquecer também de Dilma lá atrás. Mas o Lula fala em retirar essa paridade de preços. O Bolsonaro chegou até a falar lá atrás, depois deu uma disfarçada também, né, ele desagradou um pouco ali, ele trouxe outras medidas, como tirar o ICMS, enfim, outras questões, mas a questão da paridade de preços é um assunto que impacta o resultado da Petrobras também, né? Sem dúvida. E está na pauta do Lula ser retirada essa paridade. Está na proposta do Lula aqui a brasileirar o preço do petróleo. Isso quer dizer que a Petrobras pode sofrer uma redução na sua arrecadação. Enorme. Redução nas margens, consequentemente na arrecadação de tributos para o próprio governo, né? Então, isso é fundamental. E tem uma outra questão. A impressão que temos é que a Petrobras é monopolística e só ela está aqui no Brasil distribuindo petróleo. Não, tem outras pequenas, mas tem. E elas atendem mercados específicos. Se a gente diminui o preço, eu não dou sustentabilidade, porque eu vou abrasileirar o preço, porque eu tenho custos menores, porque eu sou uma gigante. Ok, mas as empresas menores não têm capacidade de concorrer nesse cenário, então ele prejudica as outras empresas, quebra, e um fenômeno que a gente não viu, a gente pode vir a ver, que é falta de insumo, falta de combustível. Venezuela. O caso está ali. Não precisa usar exemplos muito distantes. Vamos ver o que aconteceu lá, o que eles privatizaram, estatizaram tudo, inclusive tomaram nossas refinarias que estavam lá produzindo, a gente concedeu, né, de bom grado, falou, pode levar, um dos erros assim absurdos que o Congresso permitiu. E o que aconteceu? Nada do que se esperava, né? Por muitos anos os brasileiros cruzaram a fronteira para abastecer na Venezuela, porque o combustível era efetivamente mais barato, e agora é o inverso, os caras vêm para cá porque lá não tem. O problema é quebrar a estrutura, né? Essas são as questões, né? A diferença de uma visão de curto prazo e de longo prazo. A gente abrasileira o preço, a gente diminui, a gente estatiza tudo, a gente deixa que todo o Estado controla, o Estado põe o preço. E foi o que aconteceu no governo da Dilma. Lá, na época da reeleição dela, segurou o preço. Energia, né? A gente segurou o preço das energias, segurou o preço dos combustíveis. Petrobras começou a tomar prejuízo. Na sequência, ganhou a eleição dia 1º. Não pode segurar mais, senão quebra a empresa. E a gente viu a inflação disparar, porque foi artificialmente manipulado. Então, num eventual... Óbvio que a gente melhorou algumas leis, né, de governança e de independência da empresa, tanto que o Bolsonaro questionou, mas aí viu que não posso me meter, e é saudável que seja assim, né? Provavelmente pessoas ligadas à economia, o ministro mesmo alertou, falou assim, vamos fazer de outra maneira, deixa, né? A empresa tocar e vamos ver o que a gente pode fazer. É importante isso, vamos ver como a gente pode fazer sem prejudicar o negócio, sem prejudicar a economia, sem artificialmente manipular, porque lá na frente a gente paga o preço. Então, essa acho que é uma visão. Mas você acredita que, por exemplo, dependendo da proximidade aí com o segundo turno, das pesquisas, não sei, né, exatamente se os eleitores vão colocar ainda fé nas pesquisas depois desse resultado que a gente viu aí, vários erros, enfim, mas você acredita que a Petrobras, ela pode sofrer, o ativo em si, ele pode se desvalorizar o investidor fazendo uma leitura, por exemplo, de Lula ganhando as eleições no segundo turno, se de repente ele vier a pontuar aí nas pesquisas e se aproximando, muitos investidores preocupados com todos esses pontos que você trouxe agora, num eventual, né, Lula voltando, enfim, você acredita que o ativo em si, ele pode acabar sofrendo alguma desvalorização? Traz essa preocupação para o investidor? Acho que precisa olhar com calma, porque ela tem o maior dividendo, então os múltiplos dela são muito favoráveis para investir. A empresa vai multiplicar seu capital investido só em dividendos, que já é legal. Então, ela tem um espaço para se valorizar bem longo aí, né? Tem um vazio que é importante. A Bolsa Brasileira como um todo, e acho que isso depende um pouco do resultado das eleições, né? A gente está vendo hoje o resultado de um primeiro turno que já foi favorável, pelo menos o Congresso definido
O mercado já enxerga isso como uma coisa boa, e se a gente expandir e ver que existe uma possibilidade de manutenção do que temos, e não um risco de intervenção extrema estatal, pode sim se valorizar. Ou, num risco de Lula, precisa olhar vários fatores, é mais complexo, mas existe um risco de ela continuar estagnada, esperando ver o que vai acontecer. Desvalorizar em si, talvez não, porque tem múltiplos favoráveis e, sim, mesmo que ela venha a ter intervenção, vai demorar um pouco para o investidor sentir isso no bolso. Então, acho que no curto prazo... Não. Professora, eu sei que o ponto não é Petrobras, a gente acabou entrando aqui, o pessoal aqui no chat sempre vai perguntando, a gente tem outras questões, mas só para a gente trazer, acho que um ponto importante, né, que muitas vezes o eleitor se pergunta, poxa, se é então realmente uma empresa altamente lucrativa, se a gente conseguiu viabilizar, né, através do lucro da Petrobras, o pagamento até para não romper o teto de gastos com os auxílios, por que privatizar então? Essa é uma pergunta interessante. Às vezes eu vejo algumas pessoas justamente falando assim, porra, mas está dando lucro, por que eu vou vender? Justamente, mas quando deu lucro? Quando teve uma gestão saudável, quando teve uma gestão profissional, quando fez a lição de casa. Correios, nunca vi Correio dar lucro na vida. Ao contrário, destruiu o fundo de pensão por mau uso. E agora está dando lucro. Pô, agora está dando lucro, vai vender? Sim, mas está dando lucro porque, enfim, foi bem administrado. Quem garante que a gente os próximos governos vão administrar, e não é só esse, né? A gente está falando que daqui 4 anos muda de novo, daqui mais 8 muda de novo, e 12 muda de novo. Assim. São empresas que já têm um tempo, e na minha visão, o Estado precisa investir aonde a iniciativa privada não tem interesse. Então, preciso fazer uma ligação de estrada de 2 cidades afastadas, mas que têm população, eles precisam ser atendidos. O governo tem que ir lá e pôr dinheiro ali, porque a iniciativa não vai fazer. A iniciativa privada não vai fazer. E a gente vê um exemplo, né, recente, por exemplo, quando privatizou a Eletrobras. A empresa Ecovias. A Ecovias. Sistema Anchieta Imigrantes. Imigrantes, que era uma pista mais moderna, menos curva, menos risco de acidente, muito melhor, só que muito mais cara de se fazer, só tinha uma pista e ficou assim por décadas. Privatizou, não sei exatamente, mas se não me engano, 2 ou 3 anos, não chegou a 5 anos. Segunda pista feita. E a empresa se beneficia disso. Pôs o dinheiro, pôs o capital na frente, existe capital disponível para isso, para investimento de longo prazo, fez. E hoje todo mundo se beneficia, né? Então tem investimentos que precisam ser feitos que a iniciativa privada não quer fazer. Mas tem outros que não. Põe na mão da iniciativa privada e faz. Por que a gente não tem a cidade de São Paulo um queijo suíço debaixo de tanto metrô? Porque tem que ser o Estado que vai fazer. E aí o Estado tem recurso limitado, tem várias prioridades, várias necessidades. E fala, metrô vai ficando aí, malemar, a gente põe os ônibus aqui, põe corredor, faz um paliativo e a cidade anda. Podia ser muito melhor. Mas... Você acredita, já pegando esse gancho aqui, se trouxer uma vitória de Tarcísio, ministro de Infraestrutura, né, ex-ministro de Infraestrutura, esse cenário pode ser mudado? Porque a questão eu pergunto isso até por causa da Sabesp. Hoje a Sabesp disparou, teve uma alta muito grande com essa perspectiva de uma possível até privatização. Aí vem a questão do metrô também. Você acha que talvez, de repente, aí é um cenário que o investidor pode ficar atento? Citando um exemplo só da Sabesp aqui, mas levando em consideração essa questão que você falou da privatização aí do metrô? Eu acredito. Não sei se privatizar o metrô, mas ou abrir parceria público-privada e falar assim, vamos fazer, precisa fazer, vamos melhorar. E não é só São Paulo, né? Tem muitas cidades grandes em São Paulo, no estado, que precisam de atenção e assim, o estado, o governo tem recurso limitado para investir. Então, se a gente abre para a iniciativa privada explorar e ter retorno do seu investimento, projetos de longo prazo, tem muita gente interessada. Uma vez Paulo Guedes falou uma coisa que eu não esqueci, achei interessante. Ele falou assim, os caras não querem abrir aqui para o chinês fazer um trem-bala, vai Rio-São Paulo, por exemplo. Pô, abre para o cara fazer. Se a gente brigar com o chinês, depois daqui 30 anos, não quiser renovar o contrato, ele não vai pegar a ferrovia, pôr nas costas e levar embora. Fica aqui para a gente. Deixa ele explorar, deixa ele investir, põe o investimento aqui, deixa ele explorar, e isso é nosso, a gente vai usufruir disso ao longo do tempo, né? Então, tem coisas que são mais arriscadas e tem outras que não. A obra de infraestrutura fica. A gente precisa ampliar esses investimentos e o Estado não tem condições, precisa vir capital privado, esse é o caminho.
Você falou em Paulo Guedes, uma outra questão, né? A gente sabe que vamos pegar aí um cenário com uma vitória de Bolsonaro. Paulo Guedes deve permanecer como, né, o ministro da Economia. A gente ainda não tem exatamente um nome concreto em relação ao Lula, né? Inclusive até ele não divulgou exatamente o plano total de governo dele, disse que ele só iria fazer isso depois, né? Você conseguiu aí uma parte do plano econômico, mas a gente não tem um nome. Só que recentemente, né, a gente viu um apoio ali de Henrique Meirelles em relação ao Lula. O mercado naquele dia saiu bem, gostou exatamente, trouxe ali uma força, de repente, né, do ministro ali para o governo dele, mas eu queria entender a sua visão. Se Meirelles, né, no caso de uma vitória aí de Lula, vamos colocando assim, porque a gente sabe que muito provavelmente se uma vitória de Bolsonaro, permaneça o Guedes, mas uma vitória de Lula, você acredita que o mercado, né, se for Meirelles ou não, mas você acha que o mercado deve reagir, né, numa política, se vier aí, né, um Meirelles que o mercado já conhece? Porque no dia foi uma reação positiva. Acho que a questão toda é essa. É previsibilidade do que vai acontecer. A gente conhece o trabalho do Meirelles como um trabalho mais equilibrado, moderado, buscando crescimento, buscando, lógico, com todas as restrições da visão político-partidária ali da esquerda. Mas acho que pode ser positivo e tudo isso também, né, no curto prazo, porque se a gente vai mudando, que foi o que aconteceu no primeiro governo. O primeiro governo do Lula foi tudo, não, vamos manter o que tinha, não vamos fazer uma grande ruptura, vamos fazer aqui só, né, manutenção do que se tem. Só que ao longo do tempo as coisas vão se modernizando, vão se evoluindo, a gente precisa criar outros caminhos. Então, num primeiro momento acho positivo. A continuidade que é preocupante. Então, num primeiro governo que você trouxe aí, ele tinha um tempo hábil ainda, né, para tentar uma reeleição. Agora ele já sinaliza que ele não vai tentar uma reeleição caso ele vença. Ele termina o mandato se ele vencer com 81 anos. Ele já sinalizou que não tem, né, não há, a gente não sabe, né, porque político sempre promete que não vai tentar se reeleger, mas aí acaba que lá na frente tudo muda. Falou a mesma coisa. Bolsonaro falou a mesma coisa e também tá aí, né, tentando a sua reeleição. Mas nesse cenário, talvez esse plano de governo mais de ações imediatas possa ser, talvez, explicado por essa pressa, né, que você tem colocado aí do governo mais, do plano econômico do PT, mais por conta dessa questão que ele tem que deixar essa marca, já que ele não pretende se candidatar à reeleição aos 81 anos? Colocando que se ele for eleito agora, né? Vamos deixar bem claro. Não, acho que, na verdade, assim, a visão é sempre de curto prazo. Eu dificilmente ouvia projetos do governo Lula, Dilma, de longo prazo, né? Então, o que precisa resolver? É isso aqui. E muitos projetos não continuaram, né? Em São Paulo, a gente tem aqui a conexão que ia fazer não era o aerotrem, era do Levi Fidelis. Mas o monotrilho que ia conectar o aeroporto com alguma estação de metrô. Desde a época da Copa, né? Isso era para a Copa ou para a Olimpíadas. Era em 2014. E assim, não está pronto até hoje, né? Então essas questões, assim, vamos fazer aqui porque a gente precisa mostrar que estamos fazendo, vamos mostrar que tem infraestrutura. Mas e aí? Cadê o projeto? Até hoje, né? E tem questões que para mim são muito conflitantes, que assim, por que não tem metrô em Congonhas? Está dentro da cidade, talvez 1 quilômetro de uma estação de metrô, uma ligação rápida e barata. Eu já ouvi dizerem que assim, a gente não põe metrô lá porque vai prejudicar os taxistas, porque eles precisam. Tá, então em detrimento de, sei lá, quantos taxistas tem lá, 100 mil, eu prejudico 3 milhões de passageiros? Então, para beneficiar ou para proteger, não é nem benefício, é só para manter o que está ali, de uma parcela pequena, eu prejudico toda a população que usa o aeroporto. Mas a gente não sabe quem são os donos das linhas dos táxis, né, professora? Vamos ser sinceros. Né? Acontece, né? Tem isso, né? Tem alguns interesses, né? Exatamente, que barram, né? Infelizmente, é a política muito brasileira, né? Exatamente, a gente não pensa nesse longo prazo, né? Começar hoje fazer o desassoreamento aí do Tietê. Quem tem interesse em fazer uma situação como essa e a gente ter, né? Vai demorar anos, uma hora chega, mas muitas vezes a gente não vê essa coragem. E às vezes nem aparece, né? Não. Porque você está fazendo um negócio debaixo da terra ali, a pessoa não vê, né? Mas no longo prazo isso faz toda a diferença, né?
e talvez seja um legado que se possa deixar desde que queira, né? Também tem gente que tá nem aí, só quer resolver hoje. Exatamente. A gente tem que, né, os políticos, na verdade, o brasileiro, né, eu penso assim, nós temos um poder muito grande nas mãos, que é o voto, e a gente tem que aprender a cobrar exatamente, porque, na verdade, a gente que deveria lidar como se nós fôssemos os patrões deles, e a gente tem uma cultura muito diferente, né? A gente acaba sendo muitas vezes submisso ou acredita que a voz do povo não tenha tanto poder, apesar que eu acredito que nos últimos anos essa mentalidade mudou um pouco, né? Acho que a própria polarização faz com que as pessoas acabam se posicionando e cobrando mais, mas a gente ainda tem aí realmente muito, né, como população a evoluir em relação a cobrar nossos direitos, né? A gente paga muitos impostos para poucos benefícios. A gente já está chegando na nossa reta final aqui dessa conversa, passou rápido o nosso tempo. Verdade. Eu queria que você deixasse suas considerações finais, o que a gente tem que ficar aí realmente monitorando, de olho para essas próximas 4 semanas. Acho que o que a gente tinha comentado no começo, ver as alianças, como estão, né, se organizando para um segundo turno, quem concorda com uma visão, quem concorda com a outra, quem está seguindo, né? Eu sempre falo para as pessoas assim, acho que é muito importante, mais do que as palavras, porque eu posso falar, né, palavras bonitas e depois agir totalmente o contrário, mas são nas ações e nos resultados, né? Então, apesar de palavras bonitas, apesar de propostas que às vezes podem ser sedutoras, né, no final, assim, o que a gente pode esperar de ação concreta? O que a gente já viu que vai ser replicado? Então, acho que é isso, assim, falar é fácil, né? Vamos ver a história, vamos ver o que aconteceu, para a gente poder prever o que vai acontecer, porque as pessoas dificilmente mudam muito, elas se adaptam aqui numa condição, mas aquilo que está posto é mais ou menos a condução. E aí o que a gente vai esperar é dessas articulações, dessas junções, dessas conexões que os candidatos vão